Oi, gente, a paz do Senhor. Bom, gente, vou compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 2, do verso 23 ao verso 25. Vamos estar lendo aqui comigo a palavra do Senhor. Diz assim: E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Nós vemos, mediante a narrativa desse texto, o povo de Israel estava sendo oprimido por Faraó, porque se você voltar um capítulo anterior, no capítulo 1, você vai ver que conforme toda a descendência de Jacó, de José, todo aquele pessoal que veio para o Egito por intermédio de José, já não existia mais. E o faraó que estava reinando agora não conheceu José e nem a sua trajetória e nem todo o seu processo. Então ele viu que o povo de Israel crescia de forma abundante. Então aquilo ali causou nele uma grande preocupação. Então, porque ele temeu, ele pensou, o povo está crescendo em grande abundância. Daqui a pouco pode ocorrer deles se juntarem ao nosso adversário, nossos inimigos, e querer tomar o reinado, querer tomar o trono. Então, o faraó, ele teve essa preocupação, ele temeu, porque o povo de Israel, o povo hebreu, crescia de forma abundante, porque isso era um cumprimento do propósito de Deus, porque Deus havia já feito uma promessa a Abraão, a Isaque e Jacó sobre essa questão da multiplicação, da quantidade de pessoas que iriam se multiplicar. Então, ali estava sendo cumprido um propósito da parte do Senhor. Então, o faraó, de início, ele vai pedir para que os recém-nascidos fossem mortos. Ele vai direcionar isso a Sifrá e a Puá. Então, ali ele vai chegar até elas e vai as orientar, as conduzir, dizendo que todo menino que nascesse, elas tinham que pegar e deixar morrer. Somente as mulheres deixar vivas. Só que elas temeram a Deus. E esse temor fizeram com que elas não fizessem aquilo que foi ordenado por Faraó. Só que Faraó, ele não desistiu, ele continuou a tentar fazer com que o povo não se multiplicasse. Então, como Sifrá e Puá não seguiu a orientação de Faraó, e ali ao nascimento elas deixavam os meninos manterem-se vivos, ele vai arquitetar uma nova estratégia, que era de lançar as crianças no rio, somente os meninos. Só que anteriormente a isso, ele tentou oprimir o povo de Israel, aumentando a sua carga de trabalho. Então ele começou a enfadar o povo, ele começou a trazer uma opressão em cima do povo hebreu, o povo de Israel, trazendo uma carga muito grande de trabalho. Então é como se eles não parassem, não cessassem de trabalhar, eles ficavam ali trabalhando incessantemente. Então vamos entrar no contexto que eu li para vocês. Deus vai ouvir. Deus, ele vai ouvir o clamor daquele povo, porque aquele povo, por eles estarem nessa condição de serem oprimidos, avisado por Faraó, isso os conduziu, os impulsionou a buscar a Deus, a clamar a face de Deus, a apresentar diante de Deus essa causa deles, aquilo que eles estavam vivenciando e passando naquele momento. Então, nesse texto aqui vai dizer que Deus, ele vai ouvir o clamor do povo. Deus também, além de ouvir, ele vai se atentar para a necessidade do seu povo, para a necessidade ali do povo de Israel. E eu entendo que às vezes eu e você passamos por situações, por cenários, vivenciamos condições às vezes adversas, momentos de adversidade, muitas das vezes, porque aquela condição, aquele cenário vai nos conduzir a virmos clamar,
a buscar a Deus, a nos quebrantar, a nos derramarmos perante a face do Senhor. Porque quando tudo vai bem, quando tudo tá ótimo, é muito difícil você estar ali constantemente aos pés do Senhor. Mas quando você está vivendo um cenário difícil, quando você está num processo, quando você está no vale, quando você está passando por algo que você entende que é doloroso, que é difícil, é o momento em que você vai se achegar mais a Deus. É onde você vai meio que ser impulsionado a clamar, a buscar. E foi o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo, por eles estarem naquele cenário, naquela condição, sendo ali escravizado, sendo ali oprimido por Faraó, aquela condição, aquele cenário que eles estavam vivendo, isso os impulsionou a clamar a Deus, a lembrar-se de Deus, que existia um Deus que poderia revogar a causa deles, que poderia mudar o quadro, o cenário, a condição que eles estavam vivendo naquele momento. Então eles vão clamar. Eles vão clamar a Deus, eles vão buscar a face do Senhor. E o Senhor vai dizer dentro da palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, sendo verdadeiro, sendo honesto diante de Deus, Deus ele ouve a nossa oração. Deus ele ouve a nossa súplica. Então, o povo clama, e quando eles clamam, Deus ele atende. Às vezes você está vivendo um cenário difícil, às vezes você está passando por uma dificuldade, às vezes você está vivendo um processo, porém você não tem clamado. Você não tem clamado aquele que pode realmente fazer algo por você. Às vezes você leva o teu problema, a tua condição a outras pessoas, mas não leva aquele que realmente pode mudar o cenário, pode realmente fazer o sobrenatural, o impossível sobre a sua vida. Então aquele povo, eles vão clamar aquele que realmente poderia fazer algo. Então nós temos que ter esse entendimento que nós temos que clamar a Deus. Nós temos que buscar a face do Senhor. Nós não podemos simplesmente ficar parado, estagnado e achar que as coisas simplesmente vão acontecer. Não, nós temos que ter uma ação, nós temos que ter uma atitude. Então, aquele povo teve uma ação, aquele povo teve uma atitude, e a ação e a atitude daquele povo foi clamar, foi rogar a Deus, foi buscar a face daquele que poderia fazer, que poderia mudar o cenário, a condição que eles estavam vivendo e passando naquele momento. Então, quando você clama, quando você ora, quando você busca a face de Deus, o cenário ele muda. Porque a palavra do Senhor diz que um coração contrito e quebrantado Deus não dispensará. E além de Deus ouvir a tua oração, ouvir o teu clamor, ouvir a tua petição, Ele vai se atentar para a tua necessidade. Porque Deus não só ouviu o clamor daquele povo, a súplica daquele povo, como ele se atentou, como nós bem lemos aqui na narrativa do texto. Deus, ele se atentou para a necessidade que o povo estava passando naquele momento. Então Deus, além de ouvir a tua oração, a tua súplica, o teu clamor, aquilo que você está apresentando diante dele, ele vai agir, ele vai interceder, ele vai revogar a tua causa, ele vai mudar esse cenário, ele vai mudar essa condição, porque ele vai se atentar para a tua necessidade. Que você possa trazer todas essas coisas à tua memória. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas que você venha se lembrar de que você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa ir até aquele que pode fazer algo pela sua vida.